Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Neemias capítulo 8. Esse está sendo o tema central das vigílias. Estamos estudando esse livro. E o Senhor já tem falado conosco no decorrer desses estudos. Eu vou começar uma ministração sobre o tema avivamento. E vamos começar a estudar isso dentro do livro de Neemias, também contemporâneo de Esdras, escriba do Senhor. Então nós vamos ler o capítulo 8, que diz assim: E chegando o 7º dia do mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante todos os homens e mulheres que podiam entender, e todo o povo que tinha ouvidos atentos à lei. Só até aí, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Pai, falar um pouco com Deus para que Ele prepare as nossas almas, os nossos corações para serem ministrados pela palavra dEle. Pai, nós estamos diante das maravilhas da Tua lei, Deus, diante dos Teus estatutos, dos Teus preceitos, das Tuas verdades que permanecem para todo sempre. E nesta noite nós queremos pedir, Deus, que o Espírito Santo do Senhor, Ele coopere conosco, para que a palavra do Senhor ela possa ser introduzida em nossos corações, e que o fogo, a vida da Tua palavra, venha arder em cada coração nessa noite. O profeta Jeremias nos disse que a Tua palavra é fogo consumidor e martelo que esmiuça a penha, Deus. Faça valer essa verdade nesta noite pela atuação do Espírito do Senhor, que Ele possa compungir cada coração nesta noite a temer o Teu nome, a exaltar o Teu nome. Que hoje, Deus, venha um sopro de um novo tempo sobre a vida de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã que se encontra neste local. Que possamos nos encontrar com a realidade da glória do Senhor, que nos confronta e nos põe de joelhos, e nos põe em pranto, e nos põe chorando diante da Tua presença e dos Teus olhos, como aconteceu nesse texto que nós estávamos lendo, Deus. Que nós sejamos confrontados pela Tua luz, pela Tua glória, pela Tua presença, pela Tua santidade, assim como aconteceu com Moisés, quando ele se deparou diante da manifestação do Senhor, naquela sarça ardente, onde o fogo queimava sobre aquela sarça e a sarça não se consumia, e ele temeu olhar para o Senhor, porque muito grande era aquela visão da manifestação da glória do Senhor e da plenitude da Tua presença, Deus. Então nós queremos provar do Senhor. Nós queremos ser tocados pelo Senhor, ainda que nós tenhamos que travar uma batalha contigo, assim como Israel batalhou com o Senhor e o Senhor mudou o nome dele, Deus. Nós iremos brigar, nós iremos militar, nós iremos pelejar, prantear, chorar, nos aquebrantar para dizer: Senhor, aviva as nossas vidas, aviva a Tua obra, desperta-nos, acorda-nos, Deus, para o Teu avivamento, para o mover do Teu Espírito,
Nós não queremos passar nessa terra sem provar da tua presença, do derramar do teu Espírito, assim como viram os apóstolos no dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos, e a tua palavra diz que veio línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus, nós não queremos ir avante sem ver a manifestação da glória que John Wesley viu, que Field viu, que Lutero viu, que Calvino viu, um grande avivamento, uma transformação em todas as estruturas sociais. Por isso nós oramos, Pai, pedindo: aviva as nossas vidas e os nossos corações, marca-nos profundamente com a marca do Senhor, Pai, que nós sejamos tocados, que nós sejamos quebrados, sejamos moídos, pisados como o Senhor pisa no lagar de azeite, nos esprema, para que a tua glória, o teu poder se manifeste através das nossas vidas, Deus, para que este mundo veja a revelação da glória do Deus de Israel, do Todo-Poderoso através de nós, Deus. Nós queremos refletir a tua glória nessa terra e mostrar que o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir, Pai. Libera o azeite fresco nesta noite, Pai. Óleo fresco dos céus. Que o óleo da unção venha sobre essa igreja e escorra como escorria pelas barbas de Arão. O óleo precioso da unção que despedaça, que quebra todo jugo, quebra nesta noite cadeias, correntes, guilhões, fortalezas que sejam despedaçadas, porque a unção do Senhor está neste lugar, porque a presença do Senhor está aqui, a tua glória está neste lugar, a tua santidade está neste lugar, o teu Espírito está neste lugar. Então toca-nos nesta noite, Deus, com a vida da tua palavra, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Bendito seja o nome do Cordeiro. Aleluia. É com muita empolgação, entusiasmo espiritual que eu quero compartilhar com muita alegria esse tema. No decorrer, eu creio que em torno de 3 ou 4 ministrações para essa congregação. E eu creio que o Espírito Santo ele vai trabalhar nas nossas vidas, ele vai inflamar os nossos corações com o fogo da palavra. Eu me lembro que a última vez e única vez que eu falei sobre avivamento, eu creio que tem mais de 20 anos já, foi lá em São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, numa conferência sobre avivamento. Eu estava falando sobre esse tema, avivamento. E me recordo que eram 3 dias, e no decorrer do 3º dia, o Senhor veio com grandes prodígios, sinais, maravilhas, crianças ali de 7, 8 anos recebendo a unção poderosa do Espírito, explosão de manifestação de línguas, pessoas que nunca tiveram uma experiência com o fogo de Deus, com a ardor do Espírito, para deixá-las sacudidas pelo poder e pela presença de Deus. Essas pessoas eram tomadas pela unção e pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, e muitas falavam em línguas estranhas, porque eu creio que naquele dia, assim como nesta noite, as línguas repartidas de fogo estão neste lugar para vir sobre a tua vida. Eu estava dizendo para vocês que para nós começarmos a trabalhar esses temas, precisávamos de um alinhamento em Deus, e algumas verdades elas foram trabalhadas, elas foram ministradas às nossas vidas, sobre família, sobre a nossa comunhão com Deus, a vida pessoal com Deus, a vida da igreja, assuntos relacionados às doutrinas reformadas, os ensinos das doutrinas reformadas, para preparar o coração da igreja, porque eu creio que Deus vai fazer muita coisa esse ano nas nossas vidas. Haverá um derramar, sem dúvida alguma, do Espírito Santo, de forma gloriosa sobre as nossas vidas, porque essa é a minha oração, a oração do pastor Maica, a oração do presbítero Lucas, que a presença de Deus, que a glória de Deus, que o avivamento de Deus venha sobre a vida de muitos irmãos aqui. Eu creio que tem muitos irmãos aqui, irmãs,
que nunca tiveram uma experiência profunda com Deus, com a glória de Deus. Eu creio que esse vai ser o tempo de você provar isso. Esse vai ser o tempo de você ser ministrada e ser ministrada por Deus e conhecer Deus de uma forma como você nunca conheceu, que vai fazer com que você se empenhe por Ele, para servi-lo, para amá-lo e para adorá-lo. Porque militamos, porque nos doamos, porque nos entregamos, porque guerreamos e brigamos com Deus. Porque nós queremos ver a glória de Deus. Moisés, certa vez, ele estava conduzindo o povo de Israel à terra prometida. Vocês já leram as escrituras. Moisés viu o mar vermelho abrir. Moisés viu pragas vindo sobre Faraó. Deus subjugar o império egípcio. Moisés veio Deus mandar comida para o povo. Moisés viu água sair da rocha. Moisés viu a glória de Deus manifestando em sinais, prodígios e maravilhas. Uma certa vez Deus estava falando com Moisés e Moisés falou assim, Moisés falou para Deus, Deus, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. E Deus disse, olha, não mostrarei para ti, mas vai para a fenda da rocha, e quando eu passar você me verá. E as escrituras dizem que quando Moisés estava sobre a fenda da rocha, ele viu Deus passando, ele viu a manifestação do Deus de Israel. Esse deve ser o desejo de todo homem e mulher de Deus que caminha na fé, ver a manifestação da glória de Deus, não retirar os pés da presença de Deus, até que veja a glória de Deus, até que veja o poder de Deus, até que veja a manifestação das línguas repartidas de fogo e a santidade de Deus se manifestar. Esse deve ser o nosso desejo, uma igreja militante, uma igreja valente, uma igreja que busca, uma igreja que clama, uma igreja que chora, uma igreja que ora, que deseja a presença de Deus, que vai fazer com que nós avancemos. Josué, eu creio que ele teve coragem de ir adiante, porque ele estava com a arca, e ele caminhando com a arca, ele estava com a presença de Deus, ele sabia que caminhando com a arca ali, a manifestação de Deus era real, e quando ele pisava no Jordão, o Jordão se abria, porque a presença de Deus estava no meio do povo de Israel. Porque a arca estava no meio do povo de Israel. E hoje nós temos a representação máxima da arca de Deus, que é a palavra de Deus que está aqui. A coisa mais importante que estava na arca, está aqui a palavra de Deus. Muitas pessoas falam, onde está a arca? Onde a arca está? Está na Etiópia, está em algum lugar em Israel. Eu tenho um recado para dar para eles. A coisa mais importante não era aquele objeto de ouro, mas a palavra viva de Deus, e ela está agora aqui nas minhas mãos, a palavra do Deus vivo. Você tem a coisa mais preciosa, que é a palavra de Deus. Você tem esse objeto hoje em papel, que estava dentro daquela arca, que tem as verdades, tudo sobre o Deus de Israel. E ninguém entendeu isso. As pessoas pensam que o importante era aquele objeto de ouro, com os querubins. Não! Era o que está dentro da arca, e a igreja tem isso. Xalabaramana canta labassuri anda labasteira amarranda que manachai. Então deixa Deus falar contigo. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Esse texto que nós lemos aqui, alguns versículos, Neemias capítulo 8, que já temos falado aqui nas orações, é um texto que fala quando a lei de Deus foi encontrada. Não fala que a arca foi encontrada, a arca da aliança, que estava sobre o poder do povo. Mas diz que o sacerdote Esdras encontrou a lei do Deus de Israel. E o povo desejou ouvir o que estava escrito naquele livro, porque eles vieram do cativeiro, edificaram a cidade, estavam morando nas suas casas, eu creio que prosperando, mas faltava algo ainda, que era a lei e a palavra de Deus. E o texto diz que esse povo se reuniu totalmente juntos como um só homem para ouvir a palavra do Senhor. E as escrituras dizem que
Esdras, o escriba e os levitas começaram a fazer uma exposição da Torá, das Escrituras, e explicar para o povo de Israel, que ouviu de bom grado, e diz que todos caíram em prantos, em tristeza, porque eles estavam diante da lei de Deus. Porque muitas coisas estavam vindo às suas mentes, aos seus corações, as promessas de Deus. Eu creio que quando eles começaram a contar a história do deserto, eles caíram em pranto diante daquelas palavras. E quando eles ouviram as promessas do Deus de Israel, para aquele povo, para aquela nação diferenciada, aquela nação muito amada, Deus julgou uma nação poderosa e grandiosa chamada Egito, os primogênitos, para que aquele povo fosse o teu povo de propriedade exclusiva, o povo amado por Deus, para introduzi-lo em uma terra. Eles se deparam diante dessas palavras que o Espírito Santo ali, através da boca de Esdras e dos levitas, ardia no coração do povo, e o povo não resistiu. Veio à memória: nós temos a palavra de Deus, nós éramos uma cidade sem sem uma lei, nós tínhamos uma cidade, as nossas casas, mas não tinha coisa mais importante que a palavra de Deus. E ao se deparar com a palavra de Deus, as Escrituras dizem que eles começaram a chorar e entristecer, e de repente o Esdras, os levitas começaram a dizer: não, hoje não é dia de tristeza, vamos celebrar, vamos festejar, vamos para as nossas casas celebrar o Senhor e adorar o Senhor, porque é um dia de muita alegria, porque nós encontramos a verdade de Deus. Duas coisas podem acontecer na tua vida quando você se depara com a vida da palavra: ou você cai de pranto, ou você se alegra por receber as Escrituras. Então eu creio que nesta noite o teu coração está pronto para receber e ser compungido pelo Espírito Santo. Se você tiver que chorar, você chora. Se você tiver que alegrar, você alegra. Se você tiver que dar glória a Deus, você dá glória a Deus. Quiser levantar da cadeira, levanta da cadeira. Se quiser deitar no chão, deita no chão. Faz o que você quiser, mas adora a Deus nessa noite pela palavra dele. Gostou, né, Prebito Lucas? Gostou, né? Então a palavra de Deus, a lei de Deus, veio ao povo de Israel, e o povo de Israel desejou ouvir a palavra de Deus. Eles se reuniram para ouvir a palavra de Deus, eles se reuniram para ouvir aquilo que Deus tinha para falar por meio da palavra, e essa é a razão que nós estamos nesta noite. Uma das razões é adorar a Deus, a outra razão é ouvir o que Deus tem para falar por intermédio da tua palavra. E nesta noite eu quero dizer para você: se você quiser a palavra, tem avivamento. Se você quer a palavra, tem fogo de Deus no teu coração. A tua vida espiritual vai mudar, a tua casa vai mudar, a tua família vai mudar, a tua vida vai mudar. O que você vai buscar nesta noite? O Deus de Israel, o Deus da palavra, a vida de Deus, os ensinamentos de Deus. Então ele tem para a tua vida. Todos estavam reunidos com o mesmo propósito, com um só homem: ouvir a lei de Deus. O povo chorava porque entendia o sentido das palavras da lei. Então se prostravam diante de Deus. A lei veio para restaurar o culto, mostrar o papel dos sacerdotes e levitas da explicação da lei, e comunicar uma nação verdades que outrora foram esquecidas pelo povo. Eu quero dizer para você uma coisa muito séria. Nessa caminhada, nessa militância nossa com Deus, muitas palavras de Deus foram faladas para a tua vida. Palavras baseadas nas Escrituras, palavras de pregação, de ensino, de instrução, foram dadas à tua vida, e talvez essas verdades elas foram esquecidas por alguma razão. E o Espírito Santo nessa noite, ele quer trazer muitas verdades ao seu coração, ao teu espírito, muitas promessas que foram feitas de Deus na tua vida. Eu creio que quando Israel começou a ouvir as promessas, eles começaram a dizer: é tudo isso para nós, esse é o nosso Deus, ele tem tudo isso para nós, ele tem isso para nós como nação, como povo de Deus. Nós somos conduzidos pelo Espírito a uma jornada. Só que as pessoas com o tempo, elas esquecem do primeiro amor, elas esquecem dos primeiros passos da jornada. Elas crescem em alguns aspectos na obra de Deus, na caminhada com Deus, elas são abençoadas e elas esquecem.
de muitas palavras que lhes foram ministradas, mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai desentulhar os poços. Já foi dada essa palavra aqui nessa congregação, e muita coisa que Deus falou com a tua vida, Ele vai começar a trabalhar no decorrer desse dia, dessa noite, a partir Ele vai se mostrar a sua vida. Eu estava orando a Deus toda essa semana sobre esse tema, e uma das explicações dos Salmos, que eu estava estudando no hebraico sobre o tema avivamento, é como se diz assim no texto, restituir o fôlego de volta. E eu falei, Deus, me ensina mais ou menos como é isso, restituir o fôlego novamente. Eu comecei a fazer uma analogia relacionada à vida, à existência, que nós confiamos em Deus, na sua palavra, nos seus decretos e seu mandamento, mas nos sentimos muitas vezes como sufocados, como afogando. É o diabo de um lado que se levanta, pessoas usadas pelo diabo de outro lado, heresias, mentiras, enganos, depravação de toda estirpe, e você se sente meio que sufocado e sem fôlego, e você está orando ao Espírito Santo, falando, Deus, me encha, que eu quero andar num ritmo mais rápido, eu quero ver as coisas acontecerem mais rápido, eu quero ver a tua glória, Deus, eu quero ir a povos, às nações, eu quero ainda levar a tua palavra a outros povos, a outras vidas. E quem é homem de Deus tem essa sensação, que vive no Brasil, principalmente a igreja brasileira, num contexto onde ela parece estar sendo afogada e sufocada. E eu orava ao Senhor nesse sentido. E nesta noite, o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Eu vou mostrar aqui para você mais ou menos o que esse texto quer dizer. O que esse texto está informando quando o salmista fala, restitua o meu fôlego, que tem a ver com reavivar a nossa vida. E eu entrava em uma visão, uma dimensão tridimensional. Havia uma grande serpente ao pé de uma montanha, e eu descia correndo, e quando eu cheguei lá no vale, tinha um grande rio, e eu disse, eu vou ter que passar por aqui. É a única maneira de me escapar dessa situação. E, de repente, eu decidi entrar pelo rio e atravessar. Quando eu tentava, essa serpente veio, e ela, numa situação astuta, ela veio contra mim, me enrolou, e ela me sufocava, e eu brigava em uma luta tremenda ali, uma guerra espiritual terrível, que eu acordei com uma sensação terrível. De repente, eu dou um jeito lá, escapo, e busco um pouco de fôlego. E eu sabia que não tinha como eu atravessar, ir para um lado nem para o outro. Eu pensei, se eu não pegar esse pouco de fôlego para voltar, e tentar fazer alguma coisa de certo, irei morrer. Então, eu precisava desse fôlego. Eu sabia que esse fôlego era o que ia fazer com que eu vencesse aquela batalha. E aí Deus veio e falou, você entende agora? Por que a igreja precisa de um avivamento? Volta e outra, ela precisa de um avivamento. Não que ela não tenha o Espírito de Deus, não que ela não tenha a vida de Deus, é que você precisa do derramar do Espírito, do fôlego, uma porção a mais, para você enfrentar situações que você não vai conseguir como você está caminhando e andando. Você não vai conseguir se você não orar mais, se você não buscar mais, se você não clamar mais, você não vai conseguir. E você precisa buscar os novos ares do Espírito Santo, que é este avivamento que Deus tem para a nossa vida, para a tua vida e para a minha vida. Isso foi uma grande lição. Falei, Deus, então é dessa forma que funciona. Certa vez vem Satanás, vem os demônios, essa própria vida, as angústias desta vida, os sofrimentos dessa vida contra a tua vida. Se você não buscar um pouco mais de Deus, você não consegue. Você precisa de um novo fôlego. Quando você se sente sufocado e sufocada, você
precisa de um novo fôlego. Você pode estar debaixo das águas do Espírito, mas você precisa de um fôlego, de um novo respirar, de um renovo espiritual, senão você fica pelo caminho. E a serpente está aí, nos rodeando como ladrão, procurando quem possa tragar, procurando a oportunidade. E a igreja ela tem que estar atenta a isso. Então veja bem, Abacuque é um dos profetas que oram pedindo a Deus esse avivamento, esse refrigério, esse renovo. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos, fazer-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia, aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos, fazer-a conhecida, mostra a tua glória por meio da tua obra. Então, nesse versículo aqui nós podemos entender, nosso papel é ouvir a palavra escrita, a exposição dessa palavra, receber essa palavra, temer essa palavra, lembrar das promessas de Deus e mergulhar nessas promessas que Deus tem para nós. Depois temer o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Eu estou aqui trazendo padrões bíblicos para o avivamento. Ok? Orar pedindo o avivamento para que Deus abra os céus e torne conhecida a sua obra na nossa vida e na vida da igreja. Tem outro texto aqui que eu gosto, que é Atos, capítulo 1, versículo 7 e 8, que diz: e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, em todos os confins da terra. Eu, estudando as Escrituras, eu creio que qualquer teólogo sabe que os apóstolos não receberam o Espírito Santo, não foi só no dia de Pentecoste. Porque Jesus, antes em vida, tem textos que provam que ele deu o Espírito Santo, e eles não teriam como ser enviados e fazer o que eles fizeram, expulsar demônios, curar pessoas, se eles não tinham o Espírito Santo, tá? Então é um equívoco pensar que eles receberam o Espírito Santo em Pentecostes. Não, eles sempre tiveram uma porção do Espírito de Deus sobre eles. Senão eles jamais teriam condições de fazer o que eles fizeram, se não fosse por obra do Espírito, por essa impartição do Espírito. Mas no dia de Pentecostes, eles estavam ali para receber essa porção dobrada, esse poder sobrenatural, para que eles pudessem testemunhar o nome de Jesus. Agora veja uma coisa aqui, vamos entrar na fiação da palavra de Deus aqui. Você sabe que antes dos apóstolos receber essa manifestação de poder sobrenatural, eles negaram o Senhor Jesus, eles temeram a morte, eles temeram os sacerdotes, eles temeram os soldados, porque eles ainda não tinham recebido essa porção dobrada. Sabe o que essa porção significa? De acordo com os próprios ensinos que foram ministrados aqui, acho que o pastor William, o pastor Baracho ministrou muitas vezes, testemunha significa Marte. Depois que eles receberam esse poder de Deus, eles não temiam mais ninguém. Eles não tinham mais medo da morte. Eles não tinham mais medo de ser presos. Eles não tinham mais medo de ser condenados, de levar chibatada, porque eles receberam essa porção dobrada do Espírito Santo para serem testemunhas ou mártires. É por isso que nós precisamos de o poder, que eu vou falar, essencial, para testemunharmos, para não temermos, aonde quer que o Senhor tiver que nos enviar, não tememos a fome, a nudez, o perigo, a espada. A pessoa que tem medo de ir para um campo missionário, ela não recebeu esse poder, ela não provou esse poder. A pessoa que tem medo de ir para o Iraque, de ir para o Afeganistão, de ir para pregar para muçulmano, para indiano, para Haiti, seja lá onde for, que não ela não tem essa convicção, para as nações mais pobres, tem esses medos, ela não recebeu essas virtudes da quais fala Atos capítulo 1, versículo 8, que é o poder de ser
mártir, de morrer pelo Senhor, até morrer pelo testemunho da obra de Deus. Então o avivamento vem falar disso, dessa entrega total, de você entregar totalmente a tua vida ao Senhor e não temer o que possa acontecer amanhã ou depois, porque você recebeu uma porção dobrada, você teve o teu coração inflamado, a tua vida foi avivada por Deus. O tempo desse avivamento está reservado, de acordo com as Escrituras, pela própria soberania de Deus. Não é de nossa conta nem preocupação, mas nós temos que estar orando e buscando a Deus, entendendo que Deus tem isso para nos dar. As Escrituras dizem que Deus quer derramar do teu Espírito sobre toda a carne. Ele quer encher a minha vida, Ele quer encher a tua vida com o Espírito Santo. Deus tem o poder ilimitado do teu Espírito para conceder à igreja. O que a igreja precisa fazer? Está orando, está buscando. Ela não tem que preocupar que o dia que Deus vai derramar, que ano que Deus vai derramar, que um profeta falou que tal dia vai ter o derramamento do Espírito, que um profeta disse que tal tempo vai ter um derramamento. Não! O derramamento do Espírito Santo está aí, todo dia, toda hora, a todo momento, ilimitado para quem quiser buscar. Um monte de gente falando, pastor Maico, que o Benihim falou que a grande onda ia começar depois que o Dr. Billy Graham morresse. Que aí ia ter uma segunda onda, e as pessoas começam a postar na internet, em blogs, em Facebook, espalhar isso, como se fossem as Escrituras que estivessem dando essa declaração. Não! A Bíblia diz: e recebereis poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo. O avivamento está aí a todo dia, a qualquer hora. Nós temos que buscar. Sabemos que o poder e as virtudes do Espírito Santo estão disponíveis. Olha, Lucas, olha aqui, escuta esse reminha. Reminha simples. O poder e as virtudes do Espírito Santo estão disponíveis 24/7. Só que nós pensamos que o Espírito Santo tem uma agenda. Deus tem uma agenda. O Espírito não tem uma agenda. É a hora que você clamar e buscar, ele vai vir. É o que as Escrituras dizem. Ele não tem uma agenda marcada, uma data. Se nós clamarmos e buscarmos, o Espírito sempre vem. Ele vem em ondas. Uma hora ele vem num nível, outra ele vem em outra, e vai nos enchendo. Ele não tem uma agendinha com uma data marcada, que tem que esperar o Dr. Billy Graham morrer. Glória a Deus pela vida do Dr. Billy Graham, homem de Deus, que Deus abençoe o Benihim. Mas as Escrituras dizem que o Espírito Santo, ele está aí 24/7, pronto para nos encher do poder de Deus, dona Rejane Mila da Silva. Aleluia! Espírito Santo está aí para te encher, para te tocar, para te nocautear, para te encher da unção e do poder de Deus, para você testemunhar, Marão, o nome de Jesus. O avivamento virá para nos fazer testemunhas de Deus nos 4 cantos dessa terra. Antes de Deus te chamar para ser coach, antes de Deus te chamar para ser empresário, chamar você para ser arquiteta, Ele te chamou para ser testemunha do nome de Jesus nos 4 cantos dessa terra. Então tem poder e unção dele nessa noite para a tua vida. A primeira coisa que Deus te chamou foi para ser testemunha, foi para ser cheia, foi para ser cheio do poder do Espírito Santo e da unção de Deus, para testemunhar o nome de Jesus, ou de Yeshua para os messiânicos, meu Deus do céu. Tanto faz testemunhar o nome de Jesus. O que é avivamento ou reavivamento? É o renovo espiritual. Fazer o espírito vivo novamente, vivificado, restaurar, ou retornar, voltar, revigoramento espiritual.
Nós que temos uma caminhada mais longa na obra de Deus, nós sabemos que muitas vezes caminhamos por caminhos espinhosos, nos deparamos com lobos, até hienas, como diz o pastor Mike, somos feridos, presbítero Lucas, somos golpeados, somos humilhados muitas vezes, somos resistidos na face, porque pregamos o evangelho, e muitas vezes vem desânimo mesmo. Às vezes a gente pensa chutar o balde. Se é para ser desse jeito, Deus ficar na mão de lobos, de hiena, sei lá do que mais, eu vou chutar o balde. E nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. Todos nós sejamos ministros com um novo tempo de caminhada, sejamos ministros com muito tempo de caminhada, nós precisamos desse revigoramento, nós precisamos ser renovados novamente, ser vivificados, cheios do Espírito Santo, ser revigorados. Meu irmão, minha irmã, se você não entende isso, você está vendo as notícias aí, muitos ministros se matando, tirando a própria vida, porque realmente é difícil, há muitos pedregulhos e espinhos, mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, Ele vai nos ajudar. Se nós estivermos avivados, o Espírito Santo vai ajudar, pode levantar o diabo, o inferno, pode chamar o inverno. Se você tiver o Espírito Santo, você vai conseguir, você vai passar, vai se abrir, e você vai ver nuvem de glória de Deus. Não podemos nos desanimar. A obra de Deus nesses dias é um tempo difícil. E nós precisamos continuamente falar: Senhor, aviva a tua obra, aviva as nossas vidas, Pai, aviva os nossos corações. Muitas vezes nossos corações estão como pedras, eles foram golpeados, feridos, mas o Espírito vir e fazer como derreter diante do sol da justiça, nós vamos arder novamente por Deus. Avivamento é o reacender das chamas do Espírito de Deus em nossos corações, de acordo com o Novo Testamento. É o florescer da oliveira para gerar novos frutos. E nós precisamos dessas chamas acesas. A coisa que eu sempre falo com o Senhor: Senhor, quando eu me converti, eu provei esse fogo do teu Espírito no meu coração. Pai, não deixe que essas chamas se apaguem, Deus. Aviva o meu coração, aviva a minha vida. Permita qualquer coisa, Deus, mas não que as chamas do teu Espírito se apaguem no meu coração. Que essas chamas, Pai, elas queimem, elas cresçam. Aviva a minha vida, a minha alma. Se você nunca fez essa oração, talvez você não tenha tido uma experiência de novo nascimento. Talvez você não tenha tido uma experiência onde as chamas do Espírito Santo arderam no teu coração e fizeram a tua vida florescer, fizeram você frutificar, produzir 1 por 10, 1 por 100. Se você não teve essa experiência, esta noite é a noite que o Espírito Santo está aqui para chacoalhar a tua vida e você tem uma experiência real com o Espírito Santo e com o poder de Deus, com o poder da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quantas pessoas na igreja que ainda não tiveram a experiência, não provaram dessas chamas, não conheceram o arder dessas chamas do fogo vivo do Espírito Santo, mas Ele quer em todo tempo trabalhar, Ele está disponível. O status do Espírito Santo é continuamente disponível. É só você lá e dar um clique e chamar o Espírito Santo que Ele virá. Ao invés de você estar ali dando um clique no WhatsApp, no Facebook, dê um clique nessa noite. É o Espírito Santo que está disponível. Diga: Espírito de Deus, venha sobre mim. É desse jeito ou não é? O verbo hebraico de avivar tem o mesmo significado de preservar algo que está vivo, de manter vivo, de trazer vida nova ao que já tem
vida. Muitas presbítero Lucas já foram cheias, já receberam o Espírito Santo. Por alguma razão, essa chama está um pouco pequena, deu uma esfriada. E qual o papel do Espírito Santo no avivamento? Reacender essas chamas e trazer o fogo do Espírito, porque o fogo se alastra, o fogo espalha, o fogo queima, e você vai se apaixonar novamente pelo Senhor e vai falar desse amor de Deus. Então o papel do Espírito Santo nessa noite é nos preservar, nós que somos salvos, lavados e remidos no sangue precioso do Cordeiro. O papel do Espírito Santo nessa noite é nos manter vivos, é nos manter respirando, é trazer esse fôlego extra, para que assim nós possamos avançar novamente na jornada, no combate, na batalha, na guerra, para irmos adiante. Então, podemos definir avivamento como ação do Espírito Santo para manter viva a obra de Deus. A obra de Deus, ela depende do Espírito, ela depende da ação do Espírito Santo, ela depende do trabalho do Espírito Santo, ela depende do derramamento do Espírito Santo operando no seu meio. Mover do Espírito de Deus, renovando seus filhos espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Eu vou falar disso na frente. Então, mover do Espírito, renovando seus filhos emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. É o trabalho do Espírito Santo na restauração de princípios e valores perdidos pelos filhos de Deus. O que nós temos ministrado aqui, seja por princípio de honra, doutrinas reformadas e outros princípios que estão sendo ministrados, nada mais é que estamos trabalhando juntamente com o Espírito Santo para que verdades, princípios e valores sejam restaurados e trazidos à igreja para que ela receba o mover do Espírito Santo. É o retornar ou volta do Espírito de Deus, não que ele tenha saído, mas uma volta com uma manifestação mais poderosa, mais impactante e revigorante. Seu retorno no sentido de trabalhar fortemente para completar a boa obra que o Senhor Jesus começou nas nossas vidas e na igreja de uma forma plena. Então o Espírito Santo está aí para realizar esse papel. Podemos pensar no avivamento nos seguintes aspectos. Em nossa vida pessoal, o avivamento ele é para a vida pessoal de cada um, ok? Vida pessoal, o avivamento pessoal, a sua conexão direta com Deus. Você pode ser uma pessoa avivada em uma igreja onde ninguém recebeu esse avivamento. Podemos nos manter avivados em meio à grande corrupção humana ou da própria igreja. Pega a história da igreja. John Huss, os reformadores, muitos homens da igreja, quando ela estava nas trevas, na corrupção, haviam homens ali com o coração inflamado. Os valdenses, pessoas que estavam ardendo pelas missões, pelo evangelismo, pelo estudo das escrituras, pela palavra de Deus. Não quer dizer que a igreja está corrompida, o mundo está corrompido, o mundo está caminhando nas trevas, que eu vou estar frio, senão eu vou falar, Deus, aviva a minha vida. Eu me lembro que lá nos anos 90, tinha um jovem buscando a Deus, orando a Deus intensamente, falando, Espírito Santo, queima meu coração, encha o meu coração com fogo da tua presença. E do outro lado tinha um pastor ouvindo o jovem orando e pedindo a Deus com fervor este avivamento, este fogo. E aí o pastor, após o jovem levantar e falou, meu filho, eu já vivi tudo isso que você está falando aí. Eu ouvi você orando, falando, aquece o fogo, acende o fogo, aumente o fogo. Eu já passei por tudo isso daí que você está passando. Vai chegar um dia que você vai estar frio. A obra do Espírito Santo na tua vida vai acontecer, mas você vai dar frio. E o que você vai fazer? Porque
que eu cheguei nesse tempo, onde eu estou frio, eu não tenho mais prazer em Deus, na obra de Deus, em servir a Deus, em pregar o Evangelho, em orar com fervor. O que você vai fazer, meu caro jovem? Aquele jovem virou e falou simplesmente: se o meu coração esfriar, as chamas se esfriarem, eu não tiver mais prazer de orar, de adorar a Deus, de ler a Bíblia, de buscar as Escrituras, eu simplesmente vou dobrar os meus joelhos e vou orar novamente a Deus, falar: Deus, me encha novamente com o Espírito Santo. O problema, meu irmão, não é nós esfriarmos. Isso não é problema. Não é você aquela desanimada. Esse não é o problema. O problema é você desejar ardentemente esse renovo, esse avivamento. Isso nunca foi o problema. Deus sabe disso daí. O povo de Israel viveu altos e baixos em todo o tempo. Olha a história do povo de Deus, de muitos homens, como Davi, Sansão. Muitos profetas passaram por momentos que estavam cabisbaixos, desanimados, desmotivados. Mas eles não desistiram de buscar a presença de Deus e um renovo espiritual. Isso que é importante, você sempre ter no teu coração: eu não quero sair dessa terra sem ver glória de Deus. Importante é ver nuvem, Lucas. Nuvem de Deus, meu irmão. Saber que tem anjo andando na frente e tem nuvem. Está caminhando com Deus. O mundo, as suas concupiscências, as suas paixões vão passar. Então, é provável que muitas pessoas se esfriem. A igreja brasileira passou por um grande esfriamento espiritual, em sua plenitude, em sua grandeza e extensão, mas não é isso que é o problema. Isso é uma história bíblica. A igreja sempre viveu altos e baixos também. A questão é ter aquelas pessoas que vão buscar esse avivamento, que não vão desistir, aqueles que irão se entregar, os remanescentes para ser cheios do Espírito Santo, para olhar por essa situação e desejar por Deus, pelo teu Espírito. A gente está vendo que todo mundo vai se perder, que a igreja vai se perder em grande parte. Dizer: Deus, eu estou aqui, eu não aceito isso, eu me entrego, eu me rendo, eu me dou, mas me dá do teu Espírito. Então a tua vida pessoal, Juan, você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser um homem cheio do Espírito Santo, andar com a unção do Espírito sobre a tua vida, pelo poder e pela unção do Espírito Santo. Nós podemos ser uma igreja avivada, cheia do Espírito, cheia da presença. É só aplicar os preceitos, mandamentos e doutrinas e todos os ensinamentos que Deus quer para avivar as nossas vidas. Avivamento de uma igreja local, ou até mesmo de uma cidade. Muitas cidades provaram o poder de Deus, viram um avivamento pleno. Grandes cidades na história da humanidade viram o poder de Deus, foram totalmente avivadas e tomadas por Deus. Até pequenas ilhas, como Fiji, foi tomado pela unção do avivamento, onde praticamente quase todo mundo se converteu. Aqui na América Central, uma pequena cidade que eu não lembro o nome, foi cheia da presença de Deus, onde todo mundo se converteu. Na Coreia, foram sacudidas pelo avivamento. Muitas pessoas conheceram a Deus e foram sacudidas. Mas tem casos de igrejas locais. Deus não trouxe um avivamento na nação, Deus não trouxe um avivamento pleno na cidade, em todas as comunidades, igrejas, mas trouxe um avivamento naquela igreja que pediu mais, que chorou mais, que se humilhou mais, que desejou mais, que ansiou mais essas chamas do Espírito Santo. Será que nós vamos ser essa igreja que vai desejar esse avivamento, que quer esse avivamento, que quer essa porção dobrada? Ou nós vamos ficar olhando, Deus não está fazendo aqui, não está fazendo ali, não está fazendo do outro lado? Não, meu irmão, Deus tem avivamento para nós hoje. Avivamento da igreja local. Isso é importante. Se cada membro começar a se avivar e buscar a Deus no seu secreto, individualmente, orar e clamar a Deus, se comprometer com Deus, fazer uma aliança com Deus e buscar a Deus, meu irmão, é como eu disse, são pequenas chamas de fogo que vão se ajuntar.
E o Espírito Santo só vai ter o papel de soprar para que esse fogo espalhe e aumente. O avivamento de Deus pode ser em uma nação. Podemos testemunhar isso na história da igreja e nas Escrituras. A nação de Israel, muitas vezes, ela passou por um grande avivamento. Um grande mover de Deus, cheia da palavra de Deus, que se espalhou em todo o tempo, em todos os cantos, como a época de João Batista, a época de Jesus, dos apóstolos, o avivamento do país de Gales, quem não sabe, foi totalmente tocada aquela nação pelo poder de Deus. Homens cheios do Espírito Santo pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. O império foi alcançado pelo mover de Deus. O Império Romano foi tudo cheio das cristianismo, da igreja de Deus, tomado pelo poder de Deus e pela palavra de Deus. Agora, você me pergunta, Deus pode vir sobre toda a nação brasileira? Claro, eu creio que sim. Eu creio que sim, ele pode. Agora, se ele vai fazer, eu não sei. E outra coisa, você me pergunta, Deus tem alguma promessa para tocar toda a nação brasileira? Os profetas vão falar isso, tá? O único povo que tem uma promessa que vai ser todo salvo é Israel, de acordo com o livro de Romanos, mais ninguém. E, mesmo nesse entendimento do Israel, eu vejo ali o remanescente. É o judeu que está nos Estados Unidos, que está na China, que está no Brasil, vai ser alcançado não propriamente uma questão geográfica, onde Deus virá ali e salvar lá todo aquele povo que está ali, até mesmo que muitos ali não são judeus, são muçulmanos, são indianos, são budistas, tem gente toda espécie ali. Então, todo Israel, eu creio que essa promessa para o povo de Deus que está aí, entre as nações, que vão ser alcançados. É uma promessa de Deus e as promessas de Deus não falham. Então, todo Israel será salvo no fim. Agora, se você está achando que vai vir um anjo de Jeová descer ali na terra, pode também. Mas salvar só quem está lá que é dele. Porque nem todo israelita é judeu. Então, o único povo que tem uma promessa, onde toda a nação será salva, é Israel. Mais ninguém. O falso profeta vai falar, Deus vai salvar o Brasil. Pode salvar. Por uma vontade soberana, ele pode salvar a China. Mas não é bem assim que as Escrituras dizem. Mas eu creio nisso, que Deus pode vir, pode salvar. Pode salvar toda uma nação, todas as pessoas de uma nação, mas eu prefiro ficar com as Escrituras e creio que todo Israel será salvo. Então, existe a possibilidade de um avivamento global? Sim, sim. O cristianismo alcançou toda a plenitude do mundo daquela época. Todo. Isso pode acontecer de novo. Isso não quer dizer que todo o Império Romano foi salvo. Mas que essa doutrina se tornou conhecida por todos, o nome de Jesus, igrejas foram edificadas, tinha sala de adoração 24/7 em tudo quanto é lugar, todo lugar estavam pregando a palavra de Deus, nas sinagogas, adorando e exaltando a Deus nos 4 cantos da terra daquele tempo. Foram alcançadas pelo Evangelho. Isso pode acontecer e isso é uma das coisas que eu espero. Eu espero ver ainda um mover a nível global, onde o Espírito Santo vai trabalhar em todas as nações simultaneamente. Porque muitos países aí aconteceram avivamentos. A Argentina, nos anos 50, foi grandemente sacudido por um avivamento, está registrado na história. Milhares e milhões de pessoas foram salvas, tocadas pelo poder de Deus. O Brasil, se você pegar a história da igreja, você vai ver que nos anos 50, ali 60, houve um avivamento, salvação de pessoas de todos os cantos dessa terra, dessa nação, foram salvas, foram tocadas por Deus. Agora, depois disso aí, nós vimos muitos modismos, ajuntamento de pessoas que nada tem a ver com avivamento, nós vamos falar disso mais na frente. Então, nós também precisamos acreditar que pode haver um grande mover global, que os nossos olhos vão ver esse grande mover global. Quem falou para você que a terra vai me comer? Quem falou? Eu vou ver Jesus voltando, eu vou ser transformado. Quem te falou? Ó, o Juan olhando ali. Sim, sim. Eu creio que eu vou ver Jesus voltar. E essa é a esperança de todo pregador escatológico, entende? Eu creio que eu vou ver Jesus voltar. Agora, se eu não vou ver,
Eu preciso crer. Meu papel é crer, acreditar que a terra não comerá meus olhos, eu serei transformado em um corpo de glória, porque eu creio que eu ainda vejo o Senhor voltando nos céus, rasgando as nuvens. Eu creio nisso. Se isso vai acontecer ou não, pode ser que não. Muitos irmãos do primeiro século também esperavam da igreja da época dos apóstolos ver o Senhor voltar, retornar nas nuvens em grande poder e grande glória. Não viram, mas não deixaram de crer. Isso tem a ver muito com a tua crença. Se você não crê nisso, tem alguma coisa errada com a tua fé. Se você não tem essa esperança escatológica de que você vai ver Jesus vir nos céus em glória e em poder, tem algo errado com a tua fé. Reavalia isso aí, tá? Isso aqui tem a ver com avivamento. Então já guarda essa mensagem aí no teu coração. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios e tornam sábios os inexperientes. Salmo 19, 7. Quais são as esferas do avivamento na vida humana? Primeiro, reavivamento da alma. Termo avivamento e reavivamento, eu sempre tenho correlacionado os dois. Reavivamento da alma, ok? Porém, havendo eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Gênesis 45, 27. Quando ele ficou sabendo que José estava vivo, aquele filho que ele achou que estava morto, e enviou todos aqueles carros para ele, aquela ostentação de poder que ele tinha como governador, a alma de Jacó reviveu. Pastor Baico, olha para mim com esses olhos lindos aí, bonitos, e essa barba aí parecendo de muçulmano, tá bonita também? O seguinte, eu acredito que no Brasil, o que ocorreu entre 99 para ali 2005, esse chamado mover e avivamento que veio por meio do renovo litúrgico, né? É um avivamento litúrgico de canções. Isso reaviveu a alma, tocou a alma da igreja. Em certo aspecto é positivo, porque a canção, ela faz você reviver o teu passado. Você vê as canções no povo de Israel, tinha esse papel. As canções, a adoração, faz você reviver. Vocês viveram intensamente isso daí. Ela traz aquela esperança de uma manifestação gloriosa de Deus, da presença de Deus. Mas, de fato, foi um avivamento de alma só. Não ocorreu, talvez alguns chegaram a receber uma porção do Espírito e foram também avivadas. Mas, em grande parte, foi um mover de alma. As pessoas, você ia nos seminários, Fogo e Glória, David Keelan, Cirilo, Companhia Limitada, Asas da Adoração, uma Igreja Batista da Lagoinha. Houve um grande mover e avivamento, mas de alma. Só que a igreja deveria ter entendido isso aí. Não foi ruim. Foi bom. Se os pastores tivessem mais experts, o que eles tinham que fazer? Alinhar com as escrituras, porque essas canções, elas trouxeram muitos jovens para a igreja, elas atraíram muitas pessoas, muitos jovens se derramaram, se entregaram, se arderam por Deus, mas qual o grande erro? Não tinha palavra de Deus. Tinha choro, tinha lágrimas, tinha pranto, tinha uma choradeira e nada de palavra de Deus. Aí, nós podemos cometer muitos outros erros e não colocar as escrituras quando o Espírito Santo está se manifestando. Se você não sabe, nas escrituras, quando tangiam os instrumentos, o Espírito Santo se manifestava. Inclusive em Saúl, o demônio saía. O ministério profético, ele era acompanhado de canções e liberava um ambiente profético para a manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo, para o profeta profetizar. Só que o que está acontecendo? Muita canção, pouca palavra de Deus. E aí, tem coisas boas. O iHope, fantástico, maravilhoso. Aquele homem orou 10 anos antes de começar o iHope, em oração, em choro, em lágrimas. Só que tem muita gente copiando. Só que não está orando. O cara não ora meia hora, não consegue ficar 30 minutos com o joelho no chão. Vou começar
Revelação 24/7. Não está entendendo nada. Aquele homem que deu o testemunho nele, se você não sabe, que ele orou 10 anos, lê o livro de Mahesh Chavda, onde ele fala que conheceu aquele pastor Mike Bica orando há 10 anos antes de começar o iHope. Aí todo mundo está na modinha. Compra um teclado, um violão, 24/7. Aí vai ficar aparecendo aquela história lá da palavra de Deus em 1 Samuel 4, onde fala que os filisteus ouviram grande barulho, Israel fazia festa, barulho, a arca está aqui, e não tinha nada de fogo de Deus, só tinha fumaça no altar. Então o que nós temos que fazer? Eles estão nessa linha 24/7, modelo do tabernáculo de Davi, cita as escrituras, mas isso é algo particular que Deus deu para eles. Nós não temos que copiar nada, nós temos que copiar a pregação do Evangelho. A única coisa que nós temos que imitar de pessoas é a pregação do Evangelho. Agora, o que acontece? Isso foi bom? Foi. Pastor Cirilo? Foi. Lagoinha? Foi. Mas passou. Passou. E qual o fruto? Em grande parte, na restauração litúrgica, no reavivamento litúrgico, houve uma grande contribuição. Isso nós temos que assumir. Nessa questão litúrgica, que a igreja sempre brasileira lutou com essa questão litúrgica, aí quem canta um louvor mais antigo, lá que é aquela da época de Calvino, de Lutero, aí fala que é religioso. O Baracho tem falado muito isso daí. Eles falavam que era religioso. Religioso é quem não está com a palavra de Deus. Se não tem palavra de Deus, é o religioso. Então, houve essa renovação litúrgica, houve realmente um mover litúrgico. Deus trabalhou grandiosamente com essas canções. Ministros de louvor, nunca despreze essas memórias de um mover de Deus. Nunca deixe de cantar uma canção da Batista Lagoinha, do pastor Cirilo, do David Kila, da casa de Davi, do Koinonia, porque isso faz parte também para o avivamento de alma da igreja. Você não sabia disso aí? Quando você canta uma canção da Koinonia, pastor Mike pode estar desanimado, muita luta, lobo se levantou contra, aí ele vai lá e ouve aquela canção do Koinonia, de quando ele se converteu, e os ministros de louvor estão debaixo da unção do Espírito Santo, aquela canção toca o coração, e a alma dele se renova para se repor para a obra de Deus. Estamos falando de escrituras. Precisamos do reavivamento de alma. Avivamento de alma. Tem gente aí que é novo, está com uma emoção aí de 70, de 90 anos. Tem obreiro no ministério aí com emoções estraçalhadas. Feridas que foram feitas e nunca foram fechadas, nunca foram curadas. Você acha que o suicídio é um problema de espírito ou de alma? Alma. E o que está ocorrendo? Eu estava refletindo sobre isso, pastor Baracho. É bom para você pegar uma fiação aqui, que você é muito ligeiro para pegar as ministrações. O que tem ocupado o papel para preencher a alma do crente? Já que na igreja a alma ela não está sendo trabalhada. Ela não está sendo bem trabalhada, e o que mais nós vemos é crentes feridos de alma, não tem esse reavivamento de alma. A arte. As pessoas estão vivendo com a alma sendo feliz de Hollywood, as séries do Netflix, é isso que está trazendo alegria para as pessoas. Então os cultos, quem sabe, entende de culto, e viu o mover de Deus, a maior alegria da tua vida era participar de um culto cheio do Espírito Santo, da presença de Deus. Você ficava uma semana em êxtase. Teve um amigo meu com uma semana falando em língua estranha e não conseguia falar português. Nós descíamos do monte embriagados, totalmente embriagados. Tem um amigo meu, pastor Robson, com uma semana falando em língua. Teve outro amigo meu com 3 dias, não falava português. Aí tivemos que colocar num ciclo de oração, todo mundo pôr a mão para Deus destravar e devolver a língua portuguesa. Ia passar no ponto de ônibus, aí o trocador passa o troco, o troco para cheios do Espírito Santo, da unção de Deus, totalmente tomados pelo Espírito Santo. Hoje não tem mais isso. O povo não deseja isso.
Eu quero falar sobre isso. Não que seja o avivamento falar em língua, mas isso aí é uma evidência. É uma evidência. Queira ou não queira os acionistas, né? É uma evidência do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus, o falar em línguas. Agora, vamos me falar que a Rua Azusa não foi um avivamento? Então, por que toca até hoje? Tem mais de 100 anos aí, igrejas crescendo, os pentecostais são mais de 700 milhões de pessoas no mundo inteiro espalhadas, fruto daquele mover na Rua Azusa. Há mais de 100 anos. As Assembleias de Deus do Brasil, igrejas quadrangular, e todos os pentecostais, neopentecostais que existem aqui, fruto do movimento da Rua Azusa. Porque aquele pastor na casinha, já viu o documentário? Bem black, os blacks colocaram a cara no chão para orar, acho numa caixas de tomate, para buscar e orar a Deus, para Deus mandar um avivamento. Esse é um dos avivamentos mais marcantes da história da igreja. Eu acredito que não existe um avivamento que mais tocou vidas e vidas foram salvas do que o movimento da Rua Azusa. Ele foi pleno em parte, que se você olhar, faz-se crítica muito às igrejas, mas houve uma transformação social também com isso. Os pentecostais, a Assembleia de Deus no Brasil, no mundo, houve uma transformação. A diferença do movimento reformado, e foi um movimento poderoso, digamos que depois da igreja primitiva foi o maior avivamento, mas ele foi muito embasado em teologia, em um movimento de teologia clássica, então houve uma restauração mais notável na política, em todos os setores sociais, quando você estuda o avivamento de Calvino e Lutero, toda a sociedade ela foi tocada e foi transformada por esse avivamento. Mas um dos avivamentos mais marcantes das nossas vidas é o avivamento da Rua Azusa. Todos nós recebemos daquilo ali. Todos nós recebemos desse avivamento da Rua Azusa. E ele não para, porque o Espírito Santo continua trabalhando desde aquela época. Então nós temos que nos atentar para isso. Então, existe esse toque do Espírito na alma. A alma precisa disso. A tua alma precisa estar curada. Ela precisa provar a alegria da salvação. Ter alegria da salvação na tua vida. Tem muita gente desanimada, desmotivada. Talvez tenha até vontade de buscar a Deus, mas desanimado com a igreja, desanimado com tudo. Então as Escrituras falam desse reavivamento da alma, como ocorreu no caso de Jacó. Reavivamento do corpo. Juízes 15, 19. Sansão estava muito faminto e sedento. Mas quando ele bebeu água, espírito recobrou alento e reviveu. Nós precisamos também do avivamento físico. Isaías capítulo 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Todos nós precisamos também. Muitas pessoas estão na igreja com o corpo físico doente. Precisa de um toque do Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio também para tocar a alma, para curar o corpo físico dessas pessoas que estão doentes, para que elas tenham um vigor para buscar a Deus. Tem muitas pessoas doentes. Quando não estão doentes na alma, com depressões, doenças psicossomáticas, estão com doenças físicas no corpo, e o Espírito Santo está aí para cooperar, para curar, para revitalizar o corpo, para fortalecer o corpo, e para dar um sopro em alguns até ir para a academia, meu Deus do céu. Não é, Maestro? Pelo amor de Jesus Cristo do céu. Nós temos que nos despertar para isso. Reavivamento do Espírito. Porque assim diz o Senhor, alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também como um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e também para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 1. Avivamento a nível do espírito. Esse aí só pode acontecer. Uma conexão profunda com o Espírito de Deus, a oração e a palavra de Deus. O homem só é avivado espiritualmente se ele tiver isso.
O Espírito Santo de Deus atuando em tua vida, palavra mais oração. A canção, eu digo mais uma vez e reafirmo, ela vai tocar mais o nível de alma. Se a pessoa está muito na questão da adoração, da musicalidade, sim, o Espírito Santo vai atuar nessa área. Deus, ele é extraordinário. Mas se não tiver a palavra de Deus, só a alma vai ser ministrada. Não que Deus não possa também tocar o espírito, mas a função da arte, entre aspas, tá? É justamente essa, para a alma. Seja triste para você ver, quando você vê aquela comédia, você fica tudo alegre. O que está acontecendo? É o Espírito Santo? Não. Agora na igreja, qual o papel da igreja? As canções, a música, a adoração, de modo geral, normalmente vai alegrar e vai reavivar a alma. Então o que aconteceu no Brasil? Um avivamento de alma. Nós não fomos expertos em embasar isso na palavra, em instruir o povo na palavra, em firmar o povo na palavra, os jovens na palavra, e muitos se perderam. Quais as razões para justificarmos a ausência de um avivamento local ou pleno na igreja? Eu vou dar alguns pontos aqui. Isso aqui é uma exposição, tá, do que eu tenho vivido, de minha experiência com Deus, da minha caminhada, mediante as Escrituras. Avivamento é para quem nasceu de novo. Avivamento não é para o mundo é a evangelização. Não o avivamento é para a igreja. Quanto mais joio na igreja, menos possibilidade de um avivamento congregacional. Está aí a resposta, pastor? Está a resposta. Se a igreja tem 90% de joio e 10% de trigo, qual a possibilidade de ser uma igreja avivada? Se a igreja tem mais lobos do que ovelha, qual a possibilidade da igreja ser avivada? Pequeníssima. O Espírito Santo tem que vir e converter o coração dos lobos, converter aquele joio em trigo para trazer o avivamento. Então, se não tem novo nascimento, se não provou o novo nascimento, não tem experiência do novo nascimento, dificilmente haverá um avivamento congregacional. E aí você já traz uma resposta a nível de nação e de cidade. Porque muito que está no nosso meio, do que está no nosso meio é joio. E não tem como Deus responder joio. O joio será pegado, segundo as Escrituras, para ser lançado no fogo. Agora, o trigo o Senhor vai pegar e colocar no seu celeiro. Isso é o que diz as Escrituras. Então, por que nós não provamos, às vezes, um avivamento forte, congregacional, muitas vezes, em muitas congregações? Porque o joio. O joio é aquele que não nasceu de novo, não teve a experiência com o Espírito Santo, não recebeu essa chama, então não tem prazer em buscar a Deus, em orar a Deus, em buscar as Escrituras, em buscar o conhecimento de Deus. Acredito que aqui não tem joio, né, Ruanda? Né, Ruandinha? Joio não, né? Joio não pode. Você ora muito. Avivamento não é provocado. Os movimentos lá da Bênção de Toronto, eles provocavam o avivamento. Os caras achavam que avivamento é colocar a mão, você cair, sair rastejando como uma serpente, começar a ficar rindo, igual um bando de loucos. Achava que aquilo é avivamento. O pastor Baracha acompanhou muito o processo do pastor que começou o movimento de Toronto. Ele se arrependeu, foi congregar numa igreja reformada e desmentiu tudo aquilo ali. A bênção de Toronto dos anos 90, eu vivi esse tempo, tudo se falava era em Toronto, um grande avivamento em Toronto, nada de avivamento. O pastor Baracho trouxe uma coisa bem interessante, que é um espírito da Índia que estava atuando, o pastor entregou tudo, era um espírito da Índia, um nome totalmente estranho, aí, tipo nome de japonês, qual o nome? Kundavarim? Kundalini. Isso! Aí o que acontece? Esse espírito estava atuando no movimento, o pastor entregou, esse espírito vinha, trazia essa sensação de riso, de alegria, as pessoas caíam, uns saíam rastejando, e era coisa interessante que os irmãos davam testemunhos assustadores. A minha máquina de lavar roupa estava quebrada, o Espírito Santo falou para eu pôr a mão, a máquina foi consertada. Eu sei que o Espírito Santo veio para consertar crente, meu Deus do céu.
Abençoe a máquina, Jesus. Espírito Santo veio para consertar crente quebrado. Levantar o pavio que fumega e a cana trilhada. Não máquina de lavar roupa, mas tem essas maluquices aí que aconteceram, que depois foram desmentidas. Avivamento. Muita gente que achava que também nos anos 90, na época que o pastor Benin jogava o paletó, todo mundo caía, que era um grande mover e avivamento de Deus. Eu lembro que uma das pessoas que mais batia nisso aí era o Dr. Teliosmo. Ele falava o seguinte: qual a importância de a pessoa cair? O que está mudando na vida das pessoas? Caiu e levantou, e aí, o que mudou? Não mudou nada. Entendeu? E ainda, né, tem essas coisas por aí. Não que a gente não acredite que você recebeu o poder de Deus, você não cai. Então eu vou cair numa heresia, porque no texto lá que Salomão orou, fala que os sacerdotes não podiam ficar de pé, né? E os apóstolos estavam embriagados. Embriagado você fica como? De pé? Embriagado mesmo cai. Não creia, entendeu? Eu não creio dessa maneira, porque as pessoas que hipnotizam, elas colocam a mão também e você cai na hora. Tem muitas sessões que são sessões espíritas dentro da igreja. Então não é que eu não creia, eu creio, nós cremos, o poder de Deus vindo, dificilmente as suas pernas vão resistir ao poder de Deus. O problema é que isso foi provocado, isso foi facilitado, isso foi feito. Tinha um pastor, chegou a dizer um testemunho assim: antes de me tocar, eu já caía pela fé. Terra Nova de Mistérios. Terra Nova de Mistérios. Que falou isso daí? Então veja bem. Vocês não sabem o mistério aí que eu falei, né? Só o Baracho que sacou, você também, né? Eles não são desse tempo aí. Do Terra Nova de Mistérios. Antes de morrer, eu creio que é homem de Deus. Deus abençoe a vida dele. Ficar julgando ninguém, mas que a gente acha engraçado, entendeu? É até engraçado essas coisas, que a gente ouve com a caminhada, escuta muita coisa, você aprende muita coisa, escuta muitos sons que vêm nos ouvidos. Muita gente fala. Então veja bem, o problema é a provocação, tentar provocar o avivamento. O avivamento ele não é provocado, é uma obra do Espírito, tá? É algo que apenas o Espírito Santo poderá promover pela vontade soberana de Deus. Só o Espírito Santo pode determinar o avivamento. Só o Espírito Santo pode gerar um avivamento. A ausência de palavra de Deus em si é a ausência de vida. Se não tem palavra de Deus, como tem avivamento? Porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é a própria vida. É ela que gera vida. Aí não tem palavra de Deus. Só tem violão, bateria. Que avivamento que está tendo? Né? Como são crentes, pessoas que portam a palavra de Deus, eu acredito que está gerando um avivamento almático. Né? Alegria na alma das pessoas. Aquela sensação de que Deus está ali, da presença de Deus. Não que Deus não deva estar, Ele está. Mas não tem palavra de Deus. Não tem palavra de Deus. Então é um avivamento almático. É despertamento da alma. Isso aí você consegue com o Pantera Negra. Tá rindo? Não tá gostando, né? Tá estudando em seminário reformado. Isso aí você consegue com o Pantera Negra, não consegue? Com a Liga da Justiça. Aquela alegria, aquela felicidade, comeu pipoca e guaraná. Aí depois você passou lá, né, viu, aquele restaurante mexicano, aquela coisa gostosa, farrita, e você come aquela alegria, e você fica o dia todo feliz. Alma. Não que a igreja não deva se empenhar em trabalhar isso daí, a alma do povo. Mas você pegar um violão e achar que vai ter avivamento, pegar os instrumentos e achar que vai gerar avivamento, Santo Deus, as escrituras, pelo amor de Deus, gente. Que tá louco esse negócio de igreja, cara? Se entender isso, tem que ter isso daí para preparar a alma, preparar as emoções e depois vir a palavra de Deus. O ensinamento das escrituras para fundamentar aquilo que está sendo ministrado. Mas a grande questão é chapação, entendeu? O old stock, cara. O old stock, uma chapação. Você quer ir num show? Eu vou fazer o seguinte. Talvez tenha alguém que não está acreditando em mim aqui. E eu vou pegar aí quem não está acreditando, de repente seus amigos vão ouvir na internet aí, seus amigos, você tem muito amigo da chapação, vão me ouvir, Will? Você também deve ter amigo das antigas. Eu vou fazer um desafio aqui. Uma coisa que eu passei toda a minha vida é estudando manipulação, arte e música na igreja. Tem uma banda que consegue produzir esse avivamento que vocês viram.
De uma forma mais sensacional, que a tua alma vai ficar um êxtase, você vai sair de lá pulando. O dia que o Bono vir aqui, Vox do U2, nós vamos lá, e depois que você provar essa hipnose pela música, eu vou falar para você por que isso aconteceu com você. A mesma sensação que muitos tiverem em coisas de adoração, onde a alma, as emoções, a questão coletiva da alma se derreter, todo mundo e tal. É de Deus? É! Todo mundo se reunir para adorar, para cantar, glorificar a Deus. É de Deus? É! Só que aquela sensação que a pessoa sente, aquela alegria, ela não pode dizer que está cheia do Espírito Santo, meu Deus do céu. Não quer dizer que está cheia do Espírito Santo, a alma foi reavivada. Com a canção. A presença de Deus muitas vezes se manifesta de acordo com as Escrituras, mas é as Escrituras que trazem embasamento, querido e querida. Nós não podemos cometer os mesmos erros, continuar cometendo os mesmos erros como igreja, senão nós vamos perder muitos jovens, e vão ali, até entregam as suas vidas para o Senhor, mas não tem fundamento, não tem embasamento nenhum. Então, Baracho, fica o desafio aí, Bono, Vox, U2, todo mundo lá para ver se a alma não vai sair alegre com aquela banda. Os caras são cristãos também, mas a canção deles, o foco não é esse. Só para você ter a certeza disso que eu estou te falando. Então, a ausência da palavra é a ausência da própria vida. E também a mesma coisa que a ausência de Deus numa igreja. Sabemos que qualquer avivamento genuíno começa no amor pelas Escrituras. Por que eu li Neemias? É um avivamento. Por que eu falo sempre da reforma? É um avivamento. Por que eu falo da obra de Deus em Atos dos Apóstolos? É um avivamento. Por que nós podemos falar de Moisés, na lei, lá na Torá? É um avivamento. Começa pela palavra. Depois o resto não tem tanta importância. Começa pela palavra. Ok? Sem as Escrituras, sem o amor pelas Escrituras, sem a entrega às Escrituras, não é um avivamento pleno. Então vamos separar isso aqui, para não ficar ofensivo para aqueles que são despreparados nas Escrituras. As canções de adoração, movimentos que ocorreu no Brasil, adoração, Cirilo, Lagoinha, Casa de Davi, que mais aí? Todo esse, foi avivamento? Foi, de alma, ok? Avivamento de espírito, talvez em parte, também não podemos dizer que não teve palavra de Deus, muitas vezes teve palavra de Deus, teve ministração de palavra de Deus, muitas pessoas foram salvas, foram alcançadas, essas pessoas são de Deus, são homens e mulheres de Deus, que consagraram a vida para Deus usar. Mas nós temos um resultado histórico, de conversão, de mudança, em toda a estrutura social, a própria igreja. Vocês acham que a igreja hoje está mais santa do que antes ou está mais perdida do que antes disso aí? Não teve uma melhora gradativa nesse sentido. Então, faltou Escrituras. Então, sem as Escrituras realmente fica difícil. Agora vamos analisar. O que a Assembleia de Deus trouxe foi um avivamento ou não? Foi genuíno, verdadeiro. 100 anos de salvação, igrejas crescendo, como muitas outras igrejas trouxeram, a palavra de Deus trouxe avivamento, salvação, a igreja doutrinada, depois de 100 anos, tem alguns problemas? Tem, mas elas estão de pé, estão sustentadas. Igrejas reformadas estão com quantos anos aí? Mais de 500 anos servindo a Deus aí, obedecendo a Deus, congregando. Então nós temos que fazer essa leitura. O que tem faltado mesmo é um avivamento espiritual. E isso só virá pela pregação do Evangelho e pela oração, gente. Não vamos ficar nos iludindo. E nós precisamos de todos esses componentes. Como eu disse, a importância da adoração. Preparar o coração para a palavra, sempre foi assim. Isso não vai mudar. A adoração, ela rompe realmente a atmosfera, prepara a atmosfera, mas todo aquele cenário, toda aquela atmosfera, aí não tem palavra de Deus, cara. Parece aquele casamento que a gente vê naquele filme, que acontece muito em filmes, onde a noiva está lá, faz toda a encenação e o noivo não aparece. Parece isso daí.
Então nós temos que adorar a Deus, usar todos os recursos que Deus nos deu para adorar Ele, buscar Ele e focar em avivamento de alma com as nossas canções de adoração, com a palavra de Deus para nos fundamentar e com a ministração de curas, milagres para restaurar o corpo físico. Os 3 aspectos realmente de um avivamento genuíno. Avivamento começa com oração, mas a ausência de oração não é o que traz... deixa eu fazer isso bem aqui claro. Avivamento começa com oração, mas a ausência de oração não é o que traz a ausência do avivamento. Presta bastante atenção. Mas orações pelas razões erradas, que traz a ausência do avivamento. O avivamento começa com a oração, também. A palavra de Deus e a oração. Mas não é a ausência da oração simplesmente que faz com que não haja avivamento, mas oração pelas razões erradas. Como nós estamos orando? Estamos orando pedindo a Deus para dar um carro do ano, abrir uma porta de emprego, nos dar a bênção. Você acha que esse tipo de oração vai trazer avivamento? Não vai trazer avivamento. Então, às vezes tem aquela oração mais curta, mais breve, que você geme em 5 minutos, Deus pode responder essa oração. E pode trazer avivamento. Não é pelo tempo e quantidade que ora. Senão, vamos falar que Salomão, na hora que orou no templo, lá, quanto tempo ele orou? Rapidinho, veio o mover de Deus sobrenatural. Os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. A glória de Deus tomou conta do lugar. Então, veja bem, o avivamento, ele também começa com a oração. Mas somente você pensar que não está tendo oração, é que não está tendo avivamento? Nem sempre. A oração também, por motivos errados, faz com que não haja avivamento. Não ter oração e orações por motivações erradas, por razões erradas, vai dar quase a mesma coisa em relação ao tema avivamento. Ficou claro? O pecado consciente e a ausência de novo nascimento são obstáculos para o avivamento. Todo mundo sabe disso aí, que estuda avivamento. Além da falta de arrependimento de pessoas que nasceram de novo. Porque a pessoa que não nasceu de novo, como é que ela vai se arrepender? Se não nasceu de novo, fica difícil se arrepender. Ela não vai conseguir se arrepender, vai ser tipo Saul. Saul, por mais que queria se arrepender, não achou lugar no teu coração para o arrependimento, vai ter um remorso. Só que tem muitas pessoas que nasceram de novo, que elas pecam e têm dificuldade de se arrepender. Isso é fato. Isso é fato, não é verdade? Muitas pessoas que nasceram de novo, são de Deus, são ministros, são crentes, piedosos, fiéis, por alguma razão, pecam e não se arrependem de novo, ou têm dificuldade de se prostrar e se arrepender de novo. Isso é um grande obstáculo para um avivamento também, para um mover de Deus no meio da igreja. Então, isso pode tardar o avivamento numa igreja local. Então, isso é muito importante. O pecou consciente, sabe que pecou, tem que se arrepender. Se prostrar, clamar pela misericórdia, pedir o perdão de Deus, perdoe-me, Senhor, desses pecados, que a minha vida não seja impedimento para a tua obra. Então, vem e restaura a minha vida, o meu coração, revigora e revitaliza o meu espírito. Então, tem muita gente na igreja que é crente, que é de Deus, mas aí está indo na onda do joio, entendeu, Lucas? Sabe o que é ir na onda do joio, né? Aí na onda do joio, o joio está fazendo, eu vou fazer também. O pastor joio está fazendo, eu posso também. Tem muita gente andando na manha do joio, Juan. Deixa o joio pecar. O destino dele é o fogo mesmo, mas não o fogo do Espírito Santo, meu irmão. O fogo do inferno. Vai queimar lá com o bichão de chifre, com a lingona grande que fala mal de todo mundo, entendeu? Então, veja bem, o destino do joio é o fogo. Então, não podemos ficar olhando para o joio. Nós temos que procurar o nosso padrão de santidade com Deus. É porque todo mundo está pecando, que todo mundo está errando, todo mundo está andando, fazendo coisa errada, eu estou fazendo. Porque todo mundo está namorando com um e outro, eu posso falar que eu não fiz isso? Tudo, namorando com um, com o outro, saindo com um, com o outro, eu vou sair. Ah, porque todo mundo está ficando, eu vou ficar. Ficar com um, ficar com o outro. Para com isso. Pelo amor de Deus, né, Santa Paola? Só namorou com o Lucas e casou com o Lucas? É? É verdade? Então, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Não! Você tem um particular com Deus, a tua vida com Deus. Para você servir e orar a Deus. Você tem uma vida com Deus. Eu acho que é o João Crisóstomo, eu gosto muito dele, que quando o Papa mandou lá os seus capangas ir atrás dele, falou assim,
Você não sabe que você tem que voltar, que está todo mundo contra você? Ele falou, isso é uma prova que está todo mundo contra Cristo. Esse negócio de ir na onda do joio, está todo mundo fazendo. Eu não vou fazer porque a palavra de Deus fala para não fazer assim. Está todo mundo pecando, eu não vou pecar porque a palavra de Deus diz para eu não pecar. Entendeu? Para andar em santidade. Então vamos atentar para isso aí. É um ensinamento simples, mas prático. Que está acontecendo. Não está acontecendo? Todo mundo está fazendo porque está vendo todo mundo. Mas será que aquela pessoa que está fazendo é crente? Virou moda Lucas Ministro de louvor pecar. Cada coisa que eu já ouvi de ministro de louvor, ministra no altar, fazendo coisas terríveis. Até boate gay. Sério. Aí todo mundo faz, eu vou fazer. Todo mundo vai para o inferno, eu vou junto. Todo mundo vai se jogar debaixo do carro, eu vou me jogar. Então, tem que prestar atenção nisso aí. E isso é o tipo de pecado consciente. Sabe que a pessoa está pecando, está fazendo, e a gente vai na aba dessas pessoas. Os modismos são uma forma enganosa de avivamento também, impede o verdadeiro avivamento. Porque o falso, ele vem para quê? Qual o papel? De obstruir, de fechar o canal. Então, muitas situações que nós falávamos que é avivamento, impediu, às vezes, o mover do avivamento, que muitos líderes acabam se fechando. Porque os caras lá caem no poder de Deus e não têm vida mudada com Deus, aí tudo não pode, entendeu? Porque as canções que adoraram aconteceu isso e aquilo, os caras faziam canções só para pedir oferta, aí não é de Deus. Porque até as campanhas eu apoio, não sou contra campanhas. Campanha de 7 semanas de avivamento, as conferências, o problema é a motivação dessas coisas. Se a motivação é trazer vidas para Cristo, é uma estratégia para o reino, trazer almas para o Senhor, realmente o avivamento para a igreja, ajudar a igreja realmente, isso é muito importante. Isso é funcional. A grande questão que nós temos que analisar como ministros, como crentes, é que muita coisa dessa vem, que é o poder, às vezes, do diabo em evidência. A questão da bênção de Toronto fecha o coração de muita gente. Aí muitas pessoas começam a espancar a igreja, bater em pessoas, em ministros. Me perdoa, mas aquela reportagem que o Macedo fez contra a família Valadão, cara, aquilo me deixou muito triste. Essa família, ela contribuiu muito para a igreja brasileira. Principalmente na área da adoração, das canções que nós cantamos. Ana Paula, cara, uma menina mimada. O cara fez uma reportagem expondo a igreja de Deus. Pode fazer isso, sabe? Eu acho que isso não é correto, não é bíblico, né? Queira ou não queira, a família Valadão contribuiu, sim, para a igreja brasileira. Muitas pessoas se converteram ali, quantas pessoas conheceram o Senhor, muitas pessoas foram tocadas por essas canções, foram renovadas em alma, revigoraram. Aí a pessoa vai lá e faz uma reportagem detonando, e aí pega um modelo lá da bênção de Toronto, porque o pastor lá confessou que não era, não quer dizer que aqui não é, entendeu? Tem outra maneira de você corrigir. Se você quer ajudar, não é pegar e expor na mídia, expor a vida da pessoa, pelo nível de autoridade que essa pessoa tem, e de influência, com certeza eles iam parar para ouvi-lo. Sentar, isso aqui acho que não está correto, isso aqui escandaliza assim, assim, as pessoas iam parar para ouvir, expuseram essas pessoas. Então, isso também não é bom, mas os modismos realmente eles são muito prejudiciais. Eles são como aqueles exemplos lá quando Moisés estava manifestando o poder de Deus, lá estavam os magos imitando. Tem que entender que o diabo também ele tem o poder da imitação. Então ele vai vir muitas vezes antes, ok? E sujar a água. Sujar a água, só que nós temos que ter discernimento dessas coisas, entendeu? Entender como igreja madura nas Escrituras. Que as pessoas podem realmente, de fato, se deixar levar por esse erro. Mas as Escrituras estão aí para quê? Para corrigir. Errar é humano, qualquer ser humano vai errar. Me fala nas Escrituras lá quem não errou. Todo mundo errou e houve correção de Deus. Agora, se os valadões erraram, não era a melhor maneira de ajudar e de corrigir, se expõe à igreja. Isso nós não podemos fazer. Nós temos que aprender a cobrir a nudez do corpo de Cristo, gente. As pessoas estão expondo a nudez da igreja. Expondo a nudez da igreja pelos 4 cantos.
Como se expor a nudez da igreja fosse algo bonito para o mundo ver. As pessoas acham que falar mal da igreja, expor a igreja, os pecados da igreja, vai fazer com que o mundo ache isso belo. Muito contrário, o mundo vai nos chamar de palhaços, de idiotas. Idiotas, palhaços, neuróticos. Então, você expor a nudez da igreja, isso é muito perigoso. Nós temos que aprender a fazer igual José de Arimateia, cobrir o corpo de Cristo, esse é o nosso papel. Os ministros cobriam uns aos outros. Se quer uma correção, correção entre ministros, entre igreja, mas, gente, que esse negócio de YouTube aí, o que a igreja está sendo exposta de todas as maneiras, eu não consigo muitas vezes nem entrar no YouTube, para ver vídeos mais. Tudo que você vai ver é coisa de cantor gospel, é coisa de pastor, expondo a nudez da igreja, como se isso tivesse alguma relevância, como se isso mudasse a vida da igreja. A maneira de nós corrigirmos a igreja é com as Escrituras. A nossa vida a ser mudada é com as Escrituras. Então nós temos que nos atentar para isso, mas compreender que os enganos, eles existem, os espíritos de enganos existem também, e eles estão no meio da igreja. Eles estão atuando na igreja. O espírito do engano não atua no mundo. Ele atua aqui. Não precisa enganar o mundo já está cego de entendimento, já diz a palavra de Deus. Seus sentidos, seus ouvidos, os teus olhos estão cegos para o evangelho. O espírito do engano vem para dentro da igreja, para enganar as pessoas. Então, o modismo é perigoso. Sempre é perigoso. Porque atrapalha realmente as pessoas de verem com clareza. Aí muitos pastores ficam com medo de tudo. Entendeu? Fica com medo de tudo. Porque aconteceu aquela situação de Toronto. Não tem muita coisa que aconteceu ali. Eu creio que Deus chegou a atuar em determinado momento. Mas de repente o Espírito Santo pegou a mala e foi embora. Passou para outra, entendeu? Está aqui na palavra da vida. Então, nós precisamos entender que o espírito do engano, ele atrapalha. E atrapalha a promover o avivamento. A ausência da lei nos ensinos doutrinários. É uma coisa que dentro de mim, isso aqui arde dentro do meu coração, como um teólogo também. É um dos principais fatores que impede o avivamento. Porque o que revela o pecado? As pessoas falam em arrependimento. Arrepender de quê? Do que eu preciso me arrepender? O que expõe o nosso pecado? A lei. A lei mostra o nosso estado, o nosso coração, a nossa depravação e nos leva a um arrependimento. O que estão falando aí? Velho Testamento passou, é tempo da lei, a lei acabou. Tem gente que fala que é teólogo reformado, mas não sabe que Calvino, todo meio de semana, ensinava Velho Testamento. E nos finais de semana ensinava o Novo Testamento. Todos os reformados, os puritanos, ensinavam o Velho Testamento. A lei deve ser pregada e ensinada. Não estamos falando aqui da lei cerimonial, dos sacrifícios, isso foi de fato abolido, mas mesmo assim deve ser ensinado para entender a representatividade daquilo ali, que tudo aquilo aponta para Cristo. Não pode deixar de ser ensinado também. Porque ali é uma comprovação do que Cristo fez. O sacrifício, o derramamento de sangue. Por que o sangue de Jesus purifica do pecado? Porque a lei mostra, como diz Hebreus, que tudo se purifica com o pecado. Então, se abolir aquilo ali, a igreja não vai ter ensino. O sangue de Jesus tira todo o pecado, sobre qual base? Se você não estudar o Velho Testamento, sobre qual base eu tenho que crer que o sangue de Jesus purifica todos os pecados? Não, gente, nós vamos entender isso por causa da lei. De tudo que aconteceu, o sacrifício, o derramamento de sangue. Então, a ausência da lei pode ser um impedimento também. Pois não existe graça sem lei e nem lei sem graça. Não existe graça sem lei e nem lei sem graça. Isso não existe. Isso é uma falácia do diabo, entendeu? Que na lei não tem graça. Então, não tinha salvação. Então, Deus não estava atuando. Então, Deus não estava operando. Não tinha graça na época. Tinha. Sabe o que é? Péssimos exegetas, que não sabem estudar o Velho Testamento. A lei presente no Velho Testamento, a lei está presente no Novo Testamento. Não, então tá. O Novo Testamento é tempo da graça. Então adultera, então mente, então rouba, então mata, então toma a mulher do próximo. Não tem lei. Se existe, não fará isso, não fará aquilo, isso não pode, os 10 mandamentos e muitas outras instruções, amar o próximo como a ti mesmo, e Deus
sobre todas as coisas é lei, é mandamento. Então essa exclusão da lei, falar que é só graça, tudo pode, é um perigo. O que pode acontecer? Lei sem graça gera morte. Ok? Se a pessoa não vive o espírito da lei, se ela não compreende o espírito da lei, que era o que Jesus criticava, em momento algum Jesus falou em abolir a lei, antes ele veio cumpri-la, que até um tio dela deveria se cumprir. A questão é que lei, sem essa graça, se não compreender o espírito da lei, a pessoa morre. Daí que está esse versículo, a letra mata, o espírito vivifica. Agora o espírito da lei é graça, é vida, é salvação. Então gera morte. E graça sem lei gera libertinagem. Qual o resultado da libertinagem? Morte tanto quanto a lei. Ambos os caminhos vão levar à morte. E tem muita igreja que nesse negócio só na graça, todo mundo faz o que quer, todo mundo vive como quer, na libertinagem está levando as pessoas para a morte. Assim como vamos remover a lei, com medo da morte, vamos pagar graça extrema e vamos para a morte do mesmo jeito. Porque a libertinagem vai levar à morte também, tanto quanto a lei, sem o espírito vivo da lei. Estou finalizando aqui. Quais os benefícios de um avivamento para a igreja de Cristo e em nossas vidas? 1. Vivifica e traz alegria, salvação, ok? Aliás, a alegria da salvação em nossos corações. Você ainda sente a alegria de ter sido salvo? Se você não está sentindo mais a alegria pelo simples fato de saber que você é salvo em Cristo Jesus, né, dona Rejane? Isso quer dizer que você precisa de um avivamento. A primeira coisa que tem que alegrar o coração do crente não é a bênção, não é o ministério, não é o casamento, não é o nascimento de um filho, de uma filha, é a alegria da salvação. Se essa alegria perdeu, você precisa se conectar com o Espírito nessa noite para trazer essa alegria de você entender que você é salvo. Engraçado que isso é a coisa que mais impulsiona a gente para servir a Deus. É impressionante, parece até que é a coisa mais importante. A base que eu tenho para servir a Deus é a minha salvação. Uma coisa eu tenho certeza, se eu não evangelizar todo mundo, não ganhar todas as almas, não fizer tudo que Jesus mandou, de repente não multiplicar todos os talentos, eu tenho certeza de uma coisa: eu tenho a salvação em Cristo Jesus. E isso já me impulsiona, já me motiva a servir a Deus. Outra coisa que traz, acrescenta o número de salvos na igreja de Cristo, isso é muito importante. O avivamento, ele traz esse papel de acrescentar o número de salvos. Aproveitamos melhor nosso tempo com Deus, outrora desperdiçado no entretenimento. Por que nós temos tanto entretenimento hoje? Os crentes buscam tanto entretenimento. Porque tem ausência de avivamento. O avivamento vai fazer com que você se conecte mais com Deus, você tenha tempo mais para Deus. Porque tanto pouco tempo para as escrituras, para buscar a Deus, para congregar, para servir a Deus. Porque o entretenimento, ele toma o lugar do coração do cristão. E quando ele está avivado, ele vai ter mais tempo e está focado mais em Deus ou aquilo que está relacionado ao reino de Deus. Então, onde está o teu tempo? Aqui está uma coisa para você pensar. Se a TV, se filmes, esporte ou qualquer coisa tem tomado o teu tempo, desliga a televisão, desliga a internet, desliga o Facebook, desliga o WhatsApp e deixa a tua mente quieta, parada. Faz isso durante uma semana. Desliga a internet, desliga a TV, desliga aquela série e para uma semana. De duas coisas, uma. Ou você vai pensar em pecar ou você vai pensar em buscar Deus. Isso é fato. Faz isso para você ver. Eu faço essa prova, esse desafio com vocês, no nome de Jesus. Para tudo essa semana, dá um apagão para você ver o que vai acontecer. Como é que essa conexão ela vai voltar de uma forma mais intensa? Porque a tua mente ela vai ficar numa briga. Ou eu busco a Deus, ou eu busco o mundo de entretenimento, mas não tem entretenimento, então eu vou correr para Deus. Faz isso para você ver o que vai acontecer. E depois você me fala essa experiência na próxima ministração sobre avivamento. Então, nós aproveitamos melhor o nosso tempo com Deus. Os cultos se tornam mais plenos no Espírito, exposta a uma obra completa do Espírito, que irá confirmar a palavra de Deus.
O Espírito Santo ele está aqui com um papel de confirmar a palavra de Deus e glorificar o nome de Jesus. Embora o avivamento não seja dons, os dons entram em operação de forma mais afinada, como sinais de Deus para convencer os de fora e para afirmar a fé dos de dentro. Eu tenho lido livros sobre avivamento, onde as pessoas falam que isso não é avivamento. Lógico, não é avivamento, mas faz parte do avivamento. Eu tenho lido livro que as pessoas falam assim, a igreja de Coríntios lá, porque ela tinha uns problemas de pecado, ela não era avivada, ela era avivada. Ela era avivada, era uma igreja avivada, com os dons em evidência, mas que tinha alguns problemas de moralidade dentro dela, mas ela era uma igreja avivada. Se aquela igreja não era avivada, o que é a igreja avivada? Problema doutrinário, exato, precisava ser alinhado na doutrina. Então os dons não são propriamente o avivamento, mas nós não podemos falar, dons não tem nada a ver com avivamento. No avivamento as pessoas ficam afinadas no Espírito, os dons fluem com mais leveza, elas vão entregar revelações, profecias, dom de curar, milagres, sinais, prodígio e maravilha. Não dá para a gente receber uma coisa jogando a outra que é de Deus fora. Se é obra do Espírito, os dons, tem que estar incluído num pacote. Não tem isso, entendeu? Então, é completa a obra de Deus. O avivamento ele vai ter realmente dons espirituais em evidência, fluindo também, como palavra de Deus, como adoração, adoração profética, tudo isso vem no mesmo pacote, porque é obra do Espírito. Então, as pessoas querem falar do avivamento, mas querem excluir algumas coisas, que as Escrituras não dão base para nós excluirmos. Porque se Atos dos Apóstolos era um tempo de avivamento, o que estava acontecendo? Os dons estavam em plena evidência. Isso é fato. Avivamento irá quebrar padrões pré-estabelecidos pelos homens, isso na liturgia que tanto falaram. O avivamento traz isso, pode trazer uma quebra de padrões que já foram estabelecidos, mas seguirá com os cultos com ordem e decência. Agora, tem avivamento, aí todo mundo babando, se pulando pelas paredes, sem ordem e decência. Quanta coisa que eu já vi, gente, nesse negócio de avivamento. É avivamento que é assustador, sabe? Aí você não tem ordem e decência mais na reunião, no culto, em nome do avivamento. Em nome do avivamento tudo pode, entendeu? Não é bem assim. Fazei tudo com ordem e decência. É uma das ordenanças do apóstolo São Paulo, essa mesma igreja, que eles falam que não era avivada. As canções irão retratar a face de Cristo. Gostou, né, Lucas? O pessoal da área de adoração já revela um pouco da glória dos céus através das mãos dos tangedores, a importância e o papel das canções. São sons dos céus, ok? Que entram em conexão com os sons da terra, e muitos avivamentos que envolveu canções. A igreja do Dom Potter, por exemplo, diz que era muito comum você ouvir essa sinfonia celestial entre os músicos com a da terra. Eu creio muito nisso aí, eu quero ver isso aí, viu? Essa conexão. Separar e estar ouvindo outros cânticos celestiais dos anjos. O baracho ficou meio tradicional, reformado, está ali coçando a barba. Será que isso é possível? É assim. Muitos avivamentos com canções, com música, eles provaram isso. Os sons celestiais, em união com o som da terra, enchendo o coração do Pai, o Pai recebendo. Será que nós vamos ver isso aqui? Quais as chances de 1 a 10? Seu Lucas? Isso é uma coisa que eu queria ver muito. Muitas pessoas tiveram a graça de ter essa experiência com Deus. Eu nunca tive. Então as canções irão fazer isso, centralizar Cristo, e através da mão dos tangedores vai revelar essa presença de Deus. E todos os sons da vanglória humana estarão fora desse negócio chamado avivamento. Os últimos pontinhos aqui. Qual o propósito do avivamento? Revelar a verdadeira natureza da igreja e a razão da sua existência. Revelar a presença de Deus em meio ao povo de Deus, ok? Em plena da sua presença plena, despertar a igreja do sono espiritual para refletir Cristo sobre ela, trazer o coração da igreja à consciência de sua missão na terra, centralizar as Escrituras e Cristo como único e suficiente Salvador, remover a idolatria
e centralizar a adoração em Cristo Jesus, não tem como falar de avivamento e não falar de adoração. É impossível. Tudo que eu venho estudando sobre avivamento todos esses anos, não tem como você separar. No avivamento, a adoração tem um papel central, porque a adoração tem muito a ver com remover a idolatria. Então, não tem como você separar o avivamento da adoração. Essas coisas, elas caminham juntas. Então, a adoração, de fato, ela é importante, essencial. Não só a adoração com canções, com a própria vida, os ídolos serem removidos e Cristo centralizado no meio das Escrituras. O último pontinho nosso: avivamento traz esperança. Uma das coisas mais importantes para nós, o avivamento ele pode trazer, é essa esperança. Que sempre tem mais, entendeu? Que Deus vai continuar fazendo, que Deus vai continuar trabalhando, que Deus vai continuar salvando. E essa esperança que vem aos nossos corações, mas quando a igreja está fria, morna nas nossas vidas, e Deus vem com o Espírito, há uma comunicação intensa do amor de Deus, e isso faz você acreditar que Deus ele se importa com a criação, porque Ele está comunicando o teu amor. Se o amor de Deus estiver frio em relação a nós, essa comunicação do seu amor conosco nos parece que não há esperança, que tudo esfriou, parece que Deus não se importa mais com a sua criação, parece que Ele não está muito se importando como a igreja está vivendo. Então o avivamento ele traz isso, ele comunica essa esperança, enche a tua alma de esperança, tanto que há jeito para mim, para minha família, para as pessoas que estão perdidas, porque Deus comunicou o seu amor ao meu coração e à minha vida